Boa tarde a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero cumprimentar a doutora Regina, coordenadora acadêmica do programa de pós-graduação em Ciências do Sistema Terrestre do INPE. Obrigada pelo convite, Regina, e parabéns por esse doutorado, enfim, todo o esforço que vocês fazem aqui. Doutor Carlos Nobre, meu amigo também, que mandou um e-mail e eu ainda há pouco dizendo que não podia estar aqui, mas foi a pessoa que fez essa mediação já há muito tempo, que agora nós temos a satisfação de tê-lo como secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia. Doutor Antônio Miguel Monteiro, chefe atual do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do INPE. Agradeço também por a oportunidade de podermos interagir. Quero agradecer de um modo especial esse amigo, irmão, o Gilberto Câmara, que é diretor do INPE, e vocês sabem que a gente passou a ter uma relação de trabalho, mas eu diria de compromisso, de amizade. Eu me sinto inteiramente grata por suas palavras e principalmente pela parceria que tivemos durante a sua gestão, quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente. E também não poderia deixar de cumprimentar a todos, os alunos, os professores, pesquisadores, funcionários, na pessoa de um amigo que também me ajudou muito, junto com o Gilberto, que é o Dalton, que eu vi ali, né, pelo véu branco de sua cabeça, que ele estava ali, né? Eu fiquei procurando, não achava, aí eu vi um cabelinho branco ali, encontrei. Dizer que nós estamos diante de desafios muito grandes, né? E falar do papel da ciência na política ambiental em uma aula inaugural, né, em um curso de doutorado, em uma aula magna, e eu quero que seja uma conversa magna, é um desafio muito grande. E eu quero começar, como sempre, Regina e Gilberto, dizendo do lugar em que falo, da onde falo, né? Porque eu não sou cientista, não sou pesquisadora, não sou uma pessoa que tem uma bagagem técnica, científica no campo em que vocês atuam. Eu sou uma pessoa que vem de uma experiência vivencial, eu sou formada em História, não sou sequer historiadora, porque para ser historiador você tem que ser o pesquisador. Eu sou professora de ensino médio, né, e sou apaixonada pela educação, com especialização em psicopedagogia e teoria psicanalítica. Mas, ao longo desses 30 anos, eu tenho me dedicado, quer no movimento social, na militância socioambiental, como senadora, como ministra, enfim, a mobilizar os esforços e as energias para que a gente transforme em políticas públicas as boas ideias que estão sendo produzidas pela sociedade. E não há dúvidas de que entre essas tantas boas ideias, né, uma grande parte dela vem da comunidade científica. E que cabe, né, aos tomadores de decisão, às lideranças políticas, às lideranças empresariais, terem a inteligência de fazer o bom uso, né, daquilo que se produz com tanto custo, dedicação e investimento público, né? O Gilberto me mostrava ali equipamentos que são quantos milhões? 300 milhões de dólares, né? Pesquisador que lida com, né, é algo que é grandioso e ao mesmo tempo gratificante. Mas se nós compararmos esses 300 milhões de dólares em um equipamento, não é? Enfim, físico, em que a gente está mexendo, e uma bactéria que um biólogo também nesse momento deve estar pesquisando lá no Instituto Oswaldo Cruz, é a mesma coisa. É grandioso pelas descobertas que a gente faz. E não tem como ser comparado. Então, acho que é disso que se trata aqui. O papel da ciência na política ambiental. E talvez a gente possa dizer também o papel da política ambiental no desenvolvimento do país. E para pensar o desenvolvimento do país, sem sombra de dúvida, aí está a ciência. Vejam que é um processo de retroalimentação. Nada é unilateral.
A gente acaba criando um processo em trânsito, em constante circularidade, que retroalimenta, não é, os fazeres, os saberes, para que a gente possa sonhar com aquilo que eu acredito é o propósito de todos nós aqui, com um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, mais saudável, melhor de se viver. E eu confesso que participar dessa aula aqui, desse encontro, hoje, depois de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, que para nós foi algo muito traumático, e tudo que está acontecendo no Japão, que é igualmente traumático, e traumático para todos nós, não só para os japoneses. Nesse momento não há nenhuma possibilidade de nos separarmos do que está acontecendo no Japão. Estamos completamente integrados porque fazemos parte da mesma comunidade humana. Então, não é algo fácil. E não é fácil porque, mais uma vez, nós vamos nos sentir duplamente desafiados. Desafiados a ousar mais e desafiados a sermos mais humildes. Como é que a gente faz isso? Porque é um paradoxo, né? Na medida que você tem que ser ousado, também tem que ser humilde, mas o mundo vai viver e está vivendo a era dos paradoxos. Não tem mais como a gente pensar numa coisa apenas em oposição à outra. Essa visão fragmentada das coisas, em que a gente apenas consegue alcançar, né, no máximo, a dualidade opositiva do quente e do frio, do certo e do errado, do bom e do mal, do feio e do bonito, do preto e do branco. Isso está sendo superado, né? Primeiro pelo entendimento que a gente vai tendo da complexidade das coisas. E o pensamento complexo, ele exige de nós respostas complexas. E as respostas complexas vão exigir de nós apostar cada vez mais nos sistemas coletivos de produção de ciência, de conhecimento, de tecnologia, de inovação, de saberes diversos, no campo da arte, no campo da espiritualidade, em todos os segmentos, não é, da dimensão humana, da vida humana. Então, pensar o papel da ciência na política ambiental é lidarmos com tudo isso, mas também com o papel da política ambiental no processo de desenvolvimento do país, que às vezes a gente não consegue fazer essa integração. Eu sempre digo que esse século, Gilberto, Regina, é o século de estarmos todos desafiados a fazer um encontro entre economia e ecologia. E eu fico muito animada quando eu vejo um curso que fala, bem, nós vamos tratar, né, dos cálculos, das modelagens, dos modelos matemáticos, de tudo que é necessário, da linguagem, do aporte científico, mas também olhando para as outras ciências, né, que vivem elaborando e pesquisando também as dinâmicas humanas, os processos humanos, né, outros aspectos que muitas vezes a gente não trata no campo da ciência tangível, porque é intangível, você não tem, muitas vezes, como mensurar processos que têm fortes componentes, inclusive subjetivos. E eu posso dizer que, para uma sala de cientistas, que o que nos faz estar aqui agora, pode ter certeza, não são apenas razões objetivas e matemáticas, são principalmente razões subjetivas. A escolha do curso que foi feita, da profissão que foi feita, está relacionada a algo muito subjetivo que nós nem sabemos como lidar com ele, que vai para o campo do desejo. Quem é que sabe por que desejou essa profissão, essa pesquisa? Por que eu desejei fazer o que eu estou fazendo e não outra coisa? Isso não tem como ser respondido objetivamente, matematicamente. E quem foi que disse, não é, que o inconsciente está apenas nas coisas irracionais? Já disse alguém. O inconsciente também está nas coisas racionais e, inclusive, movendo as coisas, por mais racionais que sejam. Nós somos seres cindidos, como disse o Lacan. Somos seres cindidos. Metade de nós
é objetividade. Metade de nós é subjetividade. E essas duas metades sequer estão separadas, elas estão integradas. E não me perguntem por que uma governa a outra, e é assim que estamos aqui. Estamos aqui porque somos pessoas que são capazes de significar, de dar significado e significação para as coisas. Né? E estamos aqui também porque, primeiro, alguém significou as coisas para nós. O que significa isso, Marina? Alguém interpretou o meu choro. Alguém interpretou o meu choro corretamente. Senão eu teria ficado maluca. Sabia? Ah, tá ali o Antônio. Oi, Antônio. Eu procurei você também e não achei. Eu digo, agora achei. Aí eu vou achando aqui meus, né? Todos vocês são meus parceiros, mas eu tenho aqui os meus amigos, né? Eu vou captando eles aqui dentro, que eu já conheço de algum tempo. Então, alguém interpretou o meu choro, interpretou corretamente. Né? Tem um psicanalista, que agora eu estou esquecendo o nome dele, só eu lembro o nome do livro. Ele escreveu um livro chamado Um Espanto Tão Intenso. E ele diz o seguinte, se quando o bebê chora, a mãe não interpretar corretamente o choro do bebê, o bebê vai ficar completamente desequilibrado. Suponhamos que o bebê chora com fome. E a mãe começa a embrulhar o bebê. Esse bebê está com calor. Aí o bebê chora porque está chichado. E a mãe taca a mamadeira para o bebê. Certo? A mãe interpreta o choro do bebê. O choro do bebê é a mesma coisa, é voar. E olha que eu tive 4, sei todo tipo de voar. E espero ter interpretado, pelo menos em parte, o choro. Para que os meus filhos tenham alguma sanidade. Certo? Espero ter interpretado, pelo menos em parte, o choro. Nós estamos aqui porque alguém significou para nós. E isso não é objetivo, é subjetivo. A ciência vai lidar sempre com esse paradoxo. E nunca com a dualidade opositiva do racional e do irracional, do objetivo e do subjetivo, do consciente e do inconsciente. As coisas estão sempre integradas. E é por isso que nós estamos sendo instados, né, a ter uma outra atitude diante da realidade, da complexidade das coisas. Para quem estudou, começou a estudar aos 16 anos de idade, vocês não sabem como é difícil transitar para esse mundo. Porque eu venho de uma tradição completamente diferente dessa. Eu venho da tradição do saber narrativo. A gente não sabe como faz, mas faz. A gente não sabe como faz, mas faz. E eu sempre me lembro do exemplo da manteiga lá do Acre. Você sabia que lá no Acre, desculpa o parêntese, isso não é muito científico. Lá no Acre nós tínhamos uma indústria estatal, que processava leite e fazia manteiga. Tem estatal para tudo. E essa estatal se chamava Sila. Depois de muito tempo de corrupção seguida, ela fechou. Mas tinha um prático lá, um senhor, que ele fazia uma manteiga. E a manteiga era saborosa. No dia que ele dava o ponto na manteiga, você comia, tinha um lote lá de manteiga boa. No dia que ele não estava, era outra manteiga lá de péssima qualidade. Mas o certo é que ele ganhou, me parece, um concurso na Espanha da melhor manteiga do mundo. E todo mundo começou a querer ver a fórmula, mas ele não sabia dizer qual era a fórmula. E ele morreu antes que os técnicos da Embrapa e as pessoas e os cientistas conseguissem decodificar a fórmula da manteiga. E nunca mais nós pudemos comer daquela manteiga. Ele não sabia dizer quimicamente como faz, mas faz. E aí tem um psicanalista italiano chamado Marialetti, que ele disse o seguinte: